Oi, meu nome é Bex, eu sou estudante de licenciatura em Letras e Espanhol e ainda tenho 19 anos. O vídeo de hoje ele vai ser um pouquinho diferente e é um vídeo, eu acho que é um pouco mais, tem um objetivo mais reflexivo, também mais pessoal, mas ao mesmo tempo assim, tipo, mais de pensar, sabe? Aquele momentozinho pra a gente pensar. E aí eu vou enquadrar ele com o tema de hora da poesia, né? Hora de poesia. E aí eu pensei em discutir um pouquinho sobre um texto que eu escrevi há um tempinho atrás, ano passado mais especificamente. E aí, no momento, tipo, o momento é cabível a isso, né? Porque eu tava pensando em algumas coisas e aí eu lembrei desse texto. E eu sou uma pessoa que eu escrevo porque escrever para mim é mais fácil do que propriamente falar. Então, por vezes, quando eu não consigo entender o que está acontecendo dentro de mim, a forma mais fácil que eu encontro geralmente é escrevendo. Eu gosto de escrever textos, eu também escrevo poesias, né, poemas, escrevo histórias também. Apesar de estar um pouco enferrujada, porque faz um tempinho que eu não crio nada, mas ler e escrever é algo que faz parte muito de quem eu sou. Então, escrever é muito disso, tipo, é uma válvula ali, né? É uma alternativa que eu uso para verbalizar. Não através de palavras propriamente ditas, como eu gravando esse vídeo, mas através de um texto ali, né? De uma prosa, por muitas vezes, ou de um poema, uma poesia, dependendo do contexto. E esse texto em específico é um texto que eu gosto muito e é até curioso porque é um texto que eu escrevi e eu não costumo gostar muito das coisas que eu escrevo. Eu sou muito criterioso comigo mesmo, às vezes até mais do que os outros são. E é algo assim que, inclusive, né, preciso aprender a gerenciar isso internamente, porque querendo ou não, isso afeta muito determinados pontos na minha vida mesmo. Mas enfim, vamos lá ao texto. O título do texto, ele se chama Pensamentos quando vem ao vento em forma de melodia dissertados pela poesia. Modéstia à parte, eu adoro esse título. Eu não sei de onde eu tive criatividade para criar um título assim, mas ele tem tudo a ver com o texto, que é realmente muito essa coisa de pensamentos que vem ao vento, é uma coisa não linear. Muitas vezes tudo que sai aqui de dentro para uma escritura não é linear. Ele tem um sentido, mas não é linear, não é um sentido linear, é uma coisa que foge muito da regra. E aí a gente começa com o primeiro parágrafo assim: na maioria das vezes é difícil manter uma linha tênue de pensamentos. Viver no passado se torna uma constante. Pensar no futuro se torna um show de horror. Viver o presente torna-se um motivo para pânico e os momentos de solidão vêm como uma grande avalanche. Aqui eu tava bem... Dá pra perceber que o que se passa na mente do palhaço são coisas assim, entendeu? É natural pensar que as coisas estão desmoronando. A consistência do desconhecido martelando meu ser leva-me a pensar que o tudo vai acabar. E um buraco de pensamentos vai abrir margem para eu me afogar no eco das vozes internas que clamam nas grades internas do meu âmago. Essa parte que eu também fui eu mesmo que escrevi. Achei profundo, gente. Achei profundo, ó. São nesses momentos que penso sobre a confusão humana de achar que racionalizar pensamentos é sinônimo de ocultar sentimentos, quando, na verdade,
É o ato de poder pensar, levando em conta todas as emoções internas e mesmo assim conseguir saber que o mundo não vai acabar se eu me permitir desabar. Isso aqui é uma coisa muito pontual, que me lembrou um post que eu vi no Instagram, que era um paralelo, né? Do tipo, de mostrando que independente se você tá triste hoje ou se você tá feliz amanhã, se tá dando algo errado aqui, se tá tipo, o mundo tá desmoronando pra você, a vida continua, ela não para. E aí, às vezes é um estalo assim que tipo, que a gente precisa ter aquela coisa assim, aquele insight, né, que vem, que você fica tipo, pensando, cara, nada para, tudo continua. E aí às vezes a gente fica assim, eu gosto de pensar na nossa insignificância para o todo. Curiosamente isso me conforta, pensar que a gente é insignificante, pensar que a gente é mais um e o universo não vai parar em prol da gente. E às vezes é tudo que a gente precisa para entender que, sabe, tipo, é aquela coisa, tudo em algum momento vai passar. É reconfortante? Sim, mas eu sei que também traz aquela sensação do tipo, que tem umas coisas que parece que nunca vão passar, tem umas coisas que parece que são muito infinitas, que são tão intensas, que causam tanta sangram a gente de forma interna, que a gente fica pensando, meu Deus do céu, sabe? Continuando. Confiar no desconhecido me traz calafrios. Crescer em um lugar em chama me fez enxergar o mundo em brasas e me impediu, e ainda impede, de sentir a serenidade da brisa, o frescor de um carro d'água, a suavidade de um caminhar descalço pela areia molhada. Achei poético, achei aqui uma escrita muito poética, tá? Eu gosto de brincar muito com essa coisa de sentimentos com aspectos da natureza. Me traz muito essa coisa da sinestesia, das sensações, dessa coisa muito subjetiva mesmo da gente. Me deixei ser guiado pelo clamor do desespero e a insegurança latente dos meus pensamentos. Minha cabeça se tornou uma verdadeira prisão. Tudo parece tão turvo quanto uma tarde de temporal. Me sinto sufocado. Essa parte em específico eu adoro, essa a seguir. A ambiguidade constante do consolo exercido pela nostalgia de momentos serenos duela com a melancolia de momentos intensos de aflição. O badalar do meu coração oculta o som da minha respiração e sinto que estou a me afogar. Meu corpo flutua pela inconsistência, movido pela insegurança e o pavor do porvir. É natural achar que estou a enlouquecer e, de fato, não duvido. Mas não deixo de pensar em momentos, em sentir o fio da esperança, em pensar nas ilusões do si. Isso aqui me traz, quando eu escrevi, e agora lendo dessa parte que fala sobre a questão de sentir esperança e pensar na ilusão dos ICs, né? Porque independente de quem a gente é, ser humanos, né? E afins, e do nosso ponto de vista, a gente cria expectativas em cima das coisas. E muitas das vezes essas coisas elas não acontecem, elas não ocorrem da maneira como a gente espera. Mas a gente não deixa de sentir esse desejo. Por mais que a gente fale assim, eu não crio expectativa, todos nós criamos em determinado âmbito, em determinada escala. E a gente sempre pensa no e se isso, e se aquilo. E uma infinidade de coisas. E eu acho isso uma coisa muito do ser humano. E eu acho interessante pensar nisso. Porque às vezes a gente cria uma certa redoma ao redor da gente, de nós vezes, e pensa assim, não, eu não penso assim. Eu não crio expectativas. Eu costumo dizer que eu não crio expectativas, mas quando eu paro pra pensar, eu fico pensando, gente, porque às vezes a gente pensa na expectativa como o algo maior. E às vezes, tipo, a expectativa ela vai vir desde uma mensagem, desde querer que algo dê certo, desde uma coisa simples até uma coisa mais complexa, sabe? E pra terminar,
tudo está na minha cabeça, tudo está em meus pensamentos. Será que um dia vou me permitir deixar levar pela brisa do amanhã? E essa também é uma parte que eu fico pensando, eu fico reflexiva, porque você fica pensando que realmente às vezes tudo tá dentro da nossa cabeça. E não necessariamente isso é uma coisa ruim, não necessariamente isso é uma coisa boa. Eu acho que é mais para um fato, porque vai tudo da nossa percepção sobre o meio. E aí você fica pensando nisso, e aí você vai parar que é tudo questão de ponto de vista, né? Então, eu agora parando para analisar mais uma vez, eu já li esse texto algumas vezes. E aí toda vez eu reinterpreto o que eu mesmo falei de uma forma acrescentada, né? Porque eu fico pensando, meu Deus, eu escrevi isso daqui. E aí quando eu vou reler, eu fico pensando que isso também remete a isso. E aí às vezes eu vou ligando os pontos de algo que na hora eu só fui escrevendo e saiu, entendeu? E esse é um dos textos que eu mais acho interessantes que eu criei. E aí eu gosto da forma. Talvez eu alteraria muitas coisas nele, mas é uma coisa, ele não é o tipo de texto que eu gosto de lapidar. Eu gosto de lapidar, assim, textos quando eu tô escrevendo algum texto literário. Mas esses tipos de texto, que eles são mais poéticos, mais relacionados mesmo de forma subjetiva, de sentimental, eu costumo deixar eles assim porque eles expressam a ideia dos sentimentos daquele momento, da aura daquele momento. Não é porque assim, um texto literário, por exemplo, quando eu tô escrevendo algum livro, alguma coisa de ficção, da parte mesmo literária, dá pra gente alterar, dá pra gente ir modificando as histórias. E os sentimentos da gente, naquele instante, nesse instante, não dá pra gente alterar, porque é o que a gente tá sentindo, entendeu? Talvez a gente não sinta amanhã, é o que a gente tá sentindo agora. Então, eu gosto de preservar essa nuance. E eu gostei de fazer um vídeo assim, de análise. Eu tenho... Meu Deus. Minha garganta, de tanto eu falar, ela está pinicando. Mas estou quase finalizando. Eu tenho alguns poemas e tenho outro texto nessa linha. Aqui é mais uma prosa poética, mas eu tenho realmente poemas escritos que eu também acho que eu tenho um carinho especial por eles e eu acho que eles merecem talvez serem debatidos em algum momento por mim mesmo e tal, ou sei lá. Assim, eles não estão abertos para outras pessoas verem ainda, né? Eu cheguei a lançar eles em formato de e-book, mas aí eu tirei e aí eu pensei em fazer algumas alterações que eu nunca fiz, inclusive. E aí, mas eu repenso em relançar ele, deixar disponível e tal. E eu gostei de fazer isso. Então, isso é um pouquinho da minha parte de escrita. Eu tenho muitas nuances assim dentro da escrita. Essa é uma parte mais pessoal, mais interna mesmo. E afins. E eu acho que isso deu um bom vídeo. O roteiro desse vídeo teve um roteiro, entendeu? Os outros vídeos, eles tiveram um roteiro improvisado. Esse teve um roteiro mais ok. E por enquanto a gente ainda não tem um cenário bonitinho e provavelmente não vai ter tão cedo. A gente vai comer o cenário estéreo e que dá pra ver que cada vídeo às vezes ele vai mudando de cenário. Enfim, mas é até legal porque dá pra brincar um pouco com isso. E assim, os vídeos também eles são na lata, entendeu? Eles não têm edição no momento, porque eu não tenho recursos bons, assim, é um celular, a minha voz que hoje tá falhando e um sonho, entendeu? Então é na lata. Mas em algum momento eu pretendo trazer videozinhos mais elaborados. Quando eu aprender a editar e tiver memória melhor, porque
é sobre e quando o meu Pocket não estiver travando tanto, porque, gente, ou o Samsung, ou o celularzinho, ou marca que gosta de travar. Só porque é um celularzinho mais de qualidade inferior trava tanto. Enfim, quem quiser deixar algum comentário, que estiver assistindo até aqui, que quiser deixar algum comentário sobre, eu agradeceria. Mas se alguém assistiu até o final, eu fico muito feliz. Eu tô postando esses vídeos mais assim, porque era algo que eu sempre pensei em fazer, mas eu tenho uma questão muito grande comigo, com a minha imagem e afins, e aí eu posterguei. Aí agora eu tô indo aí, entendeu? E é basicamente isso. Bye! E até o próximo vídeo.